Salve sobreviventes! Aqui quem fala é o Tupã, mais um sobrevivente. E no vídeo de hoje, temos o capítulo 39 de One Piece. E sem mais enrolo, começa o capítulo pela capa que traz a continuação da história do Buggy. O Buggy, que é um dos vilões mais roubados pelo Oda. Falam que o Luffy teve protagonismo contra o Kaido, mas, isso porque esqueceram do roubo que o Buggy sofreu. Bom, na capa vemos que o Oda, em 1100 e bolinha, já estava tentando emplacar a ideia de pai solo ao trazer o pai dos Pintos, que claramente trabalha com coisas ilegais. O pai veio resolver a crise com malícia, já que trouxe garfo e faca. Isso, sem falar do ninho cheio de ossos humanos. O suposto personagem favorito do Oda não está na sua melhor fase. Pois bem, entrando na primeira página temos o Luffy parado, os piratas Kuros sendo massacrados, porém, isso é cinema crianças. Tudo é de mentirinha, e a Nami também aparece parada. Fora isso, o Luffy recebeu alguns cortes, mas tudo é tão superficial, que nem deve arder no banho. Bem, Luffy ainda está furioso e grita, mas em seguida fica em silêncio. Focado em ouvir, Pivete lançou o seu aprimoramento de sentidos para rastrear o gato. E o Kuro, gentil como é, jamais faria o colega esperar. Então o Kuro não só vai perto como também ataca o Luffy. Aparentemente, o golpe foi mais forte. No entanto, o Luffy possui 10 de defesa. Luffy segurou o dano dos cortes e conseguiu capturar o Kuro e para não perder a viagem o derrubou. E isso me lembra a animação. Lá, o Kuro usa novamente o Shakushi, mas é engraçado. O Luffy tenta impedir e o Kuro ativa a técnica umas 6 vezes mais rápido. Bem, apesar de ser derrubado, o Kuro não demonstra insatisfação. Na verdade, ele zomba como se o Luffy tivesse cometido um erro e diz que as ações do Luffy só estão prolongando a dor e sofrimento dos seus antigos companheiros. E detalhe, vendo essa cena e sabendo como esse arco termina, tudo fica esquisito, no mínimo. Mas, tudo bem, pois bem, enquanto um pessoal geme e o Kuro zomba, o Luffy fica em silêncio. Percebendo isso, o Kuro não se aguenta e pergunta, qual foi Pivete? O gato comeu a sua língua. Luffy responde que apressado come cru. Ou algo parecido. De qualquer forma, Luffy diz que tem algo a dizer e fala, jamais serei um pirata como você. Ouvindo isso, o Kuro automaticamente revida ao dizer, não vai mesmo. Você não é capaz. Do jeito que o Kuro fala, até parece que é difícil. Mas enfim, aqui o Kuro arma para usar sua técnica secreta mais uma vez, mas o Luffy não é tão burro ao ponto de deixar isso acontecer. E assim, é automático. Ver o Luffy capturando o Kuro tão facilmente, me faz pensar no ataque que o Kuro lançou no navio da marinha. Só tinha incompetente naquele navio. O que faz sentido, parando para pensar, o melhor naquele navio, entre aspas gigantes, eram Morgans. Disso, você já tira o lixo que deveria ser. Mas enfim, chegamos numa parte complicada do capítulo. Tipo, o Django não tem um motivo muito forte para deixar as crianças vivas, mas isso pode ser corrigido agora, na nova versão que vão fazer. Porque, por exemplo, o Django fica batendo nos piratas Usopp. Aí, a Kaia fica muito agitada e ameaça o Django, como? Com uma das argolas do Django. Mas, de onde ela tirou a merda da argola? Ela tirou de onde? Foi do rabo, ela só pode ter tirado do rabo. Caralho, a mina tirou uma argola do rabo. Incrível o que alguém pode fazer em momentos de desespero, né? Enfim, né? Ela entrega a argola para o Django e começou a assinar um testamento que favorece o Kuro. Infelizmente, a garota foi criada no carpete. Não entende a malícia das ruas. Por sorte, ou não, os pivetes estão lá, falando alto, mas só eles conseguem ouvir, e no momento, estão criando coragem ao usar o Usopp como exemplo e planejam fazer um contra-ataque. Vai ser tudo ou nada. E assim, eu realmente acho mal feito. Mas, tem que ver que esse é o Oda do Velho Testamento. Ele ainda não era sinistro na caneta. Ainda assim, hoje em dia, ele ainda dá umas escorregadas. No entanto, eu culpo a revista Shounen. Publicar na revista Shounen é tipo máquina do tempo, o pessoal envelhece fodamente. Pessoal entra cheio de saúde e sai andando de muleta. Enfim, voltando para a conclusão da batalha. Django se prepara para executar a Kaia no exato momento em que o Usopp, no ombro do Zoro, vê, através de uma trilha natural, a Kaia e o Django. O Zoro só larga o Usopp no chão e corre na direção do Django enquanto grita, pare agora mesmo, seu hipnólogo de merda. O plano do Zoro é alcançar a dupla antes que o Django faça algo. Mas aí, o animal grita, porque o roteiro é mais forte que ele. Então, no lugar do Django dar um passo para trás, ele dá todos para frente e tenta executar a Kaia. Como o Django não estava prestando atenção aos pivetes, o trio teve a brecha que precisa para interferir. Porém, e obviamente, as armas do trio foram nerfadas.
Não tem mais bastão, panela e nem pimenta, sobrou só a pá. Que inclusive, é a mais mortal delas, certo? Enfim, o trio enfia a pá na bunda do Jango, um golpe crítico. Mas estamos falando do cara que se recuperou de um golpe no ovo, um na bunda não é nada. Bem, toda a interferência não deu em nada. Zoro ainda estava muito longe e não aprendeu nenhuma técnica de arremesso de espada. Ele jamais chegaria a tempo, porém. Zoro corta um galho e pula para o lado, dando passagem e visão para o amigo Usopp, que já estava com o estilingue na mão. Aquele galho era a única coisa que o bloqueava sua visão. Mas, é bem nesse momento que temos uma pausa ridícula. A cena corta e volta para o Luffy e Kuro. O Oda sabe cortar, como ninguém, o tesão de alguém. E outra, na cena do Usopp, faltou mostrar os dois conversando e o Usopp pedindo para o Zoro cortar o galho. Mangá e livro precisa disso. Tem coisas que você releva, mas tem outras que precisam ser mostradas. A frase do Zoro é, eu vou salvá-la. Não foi, eu vou cortar ele ou corto o galho. Bom, juntando com o encerramento da Batalha do Kuro, o final desse capítulo e arco, pra mim, é fraco. Luffy agarra o Kuro e estica o pescoço na direção dos piratas Kuro. O pessoal começou a torcer para o Luffy e isso irritou ele tanto quanto o Kuro. Então ele estica o pescoço, se aproxima dos caras e diz, é melhor ficar todo mundo calado, porque calado não come mosca. Pessoal rapidamente fez voto de silêncio e o Luffy teve sua cabeça puxada de volta para o corpo. A melhor parte é o Kuro. Enquanto o Luffy estica, conversa e volta, ele fica parado. Enfim, faltou planejamento. Ele poderia tranquilamente empalar o Luffy, mas não fez. Bom, voltamos para o Usopp que finaliza o Jango usando a esfera explosiva mortal. E finalmente, temos o Kuro sendo derrubado pelo sino de borracha, que imagino que também seja mortal. Dito isso, não gosto muito dessa ideia. Ele corta o tesão da leitura duas vezes, primeiro atrasando o resultado na batalha Usopp versus Jango e faz de novo ao atrasar Luffy versus Kuro. Ainda bem que o Oda não manteve isso. E com isso, acabou. Você chegou até aqui, até abraço e até a próxima.